Então, hoje, naquele debate tradicional de todos os dias, nós vamos tratar justamente do salário mínimo e, para isso, recebemos a especialista em contas públicas, Bárbara Cristal, e também o economista, educador financeiro e sócio da Ação Brasil Investimentos, Idean Alves. Quem tem razão? Pois é, agradeço demais pela participação dos nossos dois convidados. Vamos analisar essa situação toda, essa notícia sobre vários aspectos. Agora, Bárbara, gostaria de começar contigo, porque embora houvesse uma expectativa de que o presidente Lula ou o próprio ministro do Trabalho, Luiz Marinho, anunciassem um salário mínimo que fosse de pelo menos R$ 1.320, promessa de campanha de Lula, a gestão federal decidiu recuar, manteve o valor previsto pela gestão anterior, R$ 1.302, pelo menos até maio, já que esse grupo de trabalho irá avaliar a possibilidade de reajuste a partir do mês de maio. Queria, para a gente começar essa discussão, pedir suas impressões. Embora tenha decepcionado muita gente, a situação fiscal do país não permite, na sua avaliação, que o governo conceda esse reajuste que havia sido prometido em campanha? É por aí? Gente, vou dar minha opinião, tá? Primeiro eu vou voltar só um pouquinho na fala do Zé Maria, que eu achei muito interessante o que ele colocou, porque o que a gente está discutindo agora tem tudo a ver com o que ele falou anteriormente, tá? Primeiro, existe uma questão mundial, que são as grandes pautas mundiais, Agenda 2030, ESG, bem como o Brasil se posicionar e conseguir até aí, vamos supor, o final da gestão Lula, entrar na OCDE. Tudo isso existem acordos, metas, existem indicadores que têm como central uma coisa que poucas pessoas têm discutido. Nós não estamos falando simplesmente de um capitalismo, nós estamos falando de um capitalismo de stakeholder. O que é um capitalismo de stakeholder mundial? É o capitalismo das partes interessadas. Então, existem várias partes interessadas pelo mundo, diversos atores em que estão olhando todas essas grandes pautas e como se vai ter aí as ações de todos os países relacionando uma questão principal. Antes, a gente pensava o mercado pelo mercado. Hoje, a gente pensa no mercado sustentável, uma finança sustentável, um país, entre aspas, mas com essa visão socialmente também sustentável. Todas essas questões, elas estão aí quando a gente pensa no salário mínimo. Qual é o percentual da população? Em média, aí, 60 milhões de pessoas recebem o salário mínimo como sua renda. Como a gente tem aí, quanto custa uma moradia, uma alimentação, uma escola, um plano de saúde? Quanto custa viver um bem-estar, entre aspas, social no Brasil? Qual é o poder de compra do salário mínimo versus uma vida aceitável de cidadania? Então, todas essas questões, ela entra em pauta quando a gente discute salário mínimo. E aí, para você poder entender por que eu estou falando isso, tá? Quando a gente fala dessas grandes pautas mundiais, a gente tem no cerne dessa questão o ser humano, tá? Antigamente, a gente tinha a visão que era o mercado. Hoje a gente trocou, tá? E colocou o ser humano numa linha de bem-estar social para que ele possa aí ter esse capitalismo de stakeholder, nessas partes interessadas em todas as frentes. Por isso, as metas da ODS, são aí as 17 metas, tem a questão erradicação da pobreza, a questão da valorização salarial, a questão, tem vários elementos que mostram uma evolução social. Então, para se atingir essas metas, todos esses elementos têm que ser pensados, tá? Só para a gente começar inicialmente uma introdução, porque essas questões são importantes. E também um outro ponto, tá? O governo Lula chegou agora. Ele precisa de um tempo, em relação a essa questão da transição, de entender o diagnóstico, de entender as informações que de fato vêm, principalmente relacionado aí à questão do INSS. Qual será o impacto disso? Então, existem várias questões, eu não digo que é um recuo, na minha visão, é uma segurança de uma gestão pública normal. Eu não vou chegar fazendo várias ações, eu preciso entender o diagnóstico para poder tomar a melhor decisão, pensando nos impactos, nos efeitos, também na questão fiscal, mas em várias outras frentes, como a questão social. Lembre-se, o valor do auxílio emergencial. Quando a gente pensa no auxílio emergencial, qual é a escalabilidade? Qual é a diferença entre o auxílio emergencial e o salário mínimo? Tudo isso tem que ser visto, tá? Perfeito, muito bom. Certamente essa discussão vai render bastante aqui no Prós e Contras. Quero colocar o Idean Alves. Agora, Idean, ontem o presidente Lula instituiu, como bem disse a nossa repórter, um grupo de trabalho
que tem o objetivo de elaborar uma proposta para criar uma fórmula para o piso nacional do salário mínimo. Ele disse ainda que o salário mínimo precisa subir de acordo com o crescimento da economia. Agora, o que a gente viu nos últimos anos, até em razão daquelas dificuldades impostas pela pandemia, foram reajustes concedidos para recompor as perdas decorrentes da inflação. Ponto. Agora, essa proposta adiantada pelo presidente Lula pode vingar na sua avaliação? E que índice poderia ser usado para aplicar nesse reajuste do salário mínimo? Primeiramente, boa tarde, Daniel, boa tarde, espectadores, um prazer estar aqui, contribuindo com esse debate. A grande verdade, como a Bárbara comentou, é que o salário mínimo está defasado. E hoje em dia é bem difícil você acompanhar a valorização dele correta para atender todas as necessidades básicas do cidadão, como moradia, alimentação, vestuário, transporte. E, como já foi bem dito, o que se consegue hoje é apenas uma simples correção, com base na inflação média. Se a gente considerar o reajuste do ano passado, que é o reajuste vigente para o ano, a gente teve um ajuste, uma valorização real do salário mínimo em torno de 1,5%, o que é muito pouco, né, se a gente considerar todas as necessidades. E se a gente considerar algumas propostas que estão na mesa, a gente poderia pensar no reajuste do salário mínimo com base na inflação, mais um percentual atrelado à valorização do PIB, né? O quanto a economia brasileira cresce. Mas ainda assim, a gente colocaria em xeque, será que realmente isso será o bastante? Será o suficiente para atender a todas as necessidades do brasileiro? Muito provavelmente não. É uma discussão que é bastante longa, porque o reajuste do salário mínimo ele realiza um efeito em cascata, em cadeia. Então o reajuste do salário mínimo vai impactar em previdência, vai impactar em outros benefícios. Então, por isso que o cálculo, às vezes parece simples, né? De R$20 a mais, R$20 a menos, mas vai impactar todas as contas, não só públicas, mas também privadas. Então, por isso que o governo está se debatendo para tentar encontrar qual é o melhor caminho para tentar, além de reajustar acima da inflação, gerar um pouco mais de dignidade para o brasileiro. Pois é, eu vou querer tratar, inclusive, sobre as consequências de um reajuste um pouco mais poupudo, porque muitos especialistas falam que, inclusive, uma das consequências pode ser o aumento do desemprego. Agora, a gente analisa os aspectos técnicos de um eventual reajuste do salário mínimo, mas é importante trazer também para essa discussão elementos da nossa política, porque é preciso analisar essa questão, porque isso pode se tornar um problema enorme para o governo, já que foi feita essa promessa na campanha eleitoral de reajuste para R$ 1.320, extremamente explorada, e quando após a vitória e a posse o governo recua, naturalmente não soa bem, é só a gente observar quais são os comentários nas redes sociais. Ou porque parece que foi uma promessa impossível de ser cumprida, ou porque não houve um estudo adequado de viabilidade. Agora, somado a isso, tem uma cobrança que a gente já observa dos sindicatos para que esse reajuste, inclusive, seja maior, superando a casa dos R$ 1.340. Queria, Bárbara, que você fizesse essa análise de como politicamente o governo vai se sair dessa encruzilhada. Gente, eu acho que ninguém, em sã consciência, espera que um governo tome posse e no dia seguinte faça aí mudanças bruscas, tá? Eu não consigo ver essa ação relacionada ao salário mínimo sem se pensar nas grandes pautas de reforma, tá? Então, com certeza, ele vai estar aí atrelado a algum andamento da reforma fiscal, da reforma tributária, né, da reforma administrativa. Isso é uma lógica, né? O governo também ele tem que ter um time para articulação de como as reformas vão andar. Então, todas essas questões, eu não vejo assim como uma ansiedade, eu entendo a expectativa sim, mas eu acho que ninguém imaginou que ia ser nos primeiros 19 dias de governo que isso ia acontecer, tá? Existem, claro, inclusive, né, a própria questão do núcleo duro de gestão, né? Você tem que ter aí o acompanhamento de várias áreas para ter aí, claro, as aprovações operacionais e também analisar, óbvio, qual seria a melhor decisão a ser tomada. Mas, na minha visão, eu não consigo ver essas ações acontecer sem ser um grande bloco aí que vai pegar também as questões das grandes reformas necessárias para o Brasil. Concorda com a nossa colega, Bárbara Idean? É preciso que o governo seja responsável do ponto de vista fiscal, mesmo que isso acabe reverberando na imagem de um governo que acabou de assumir?
Sim, Daniel. O importante é fazer a conta fechar, o que o governo ainda não conseguiu, né? Se discute também uma nova âncora fiscal, já que o teto fiscal muito provavelmente não será o bastante para conseguir manter as contas públicas de forma saudável. A tendência é que esse governo também faça uma expansão de gastos. Então, tudo isso precisa caber na conta. E hoje, como a Bárbara comentou, nos primeiros dias de governo, é muito difícil bater o martelo de decisões tão importantes. Então, além de se discutir, será que o teto fiscal atual vai continuar? Será que teremos uma nova âncora fiscal? E, além disso, se discute também bastante a reforma tributária, de que ela pode ser aprovada ainda no primeiro semestre. E aí sim o governo vai poder pensar com mais calma como esse gasto vai caber no orçamento. Porque hoje, e até por isso, ainda não foi definido se o ajuste vai ser de R$20 ou R$40, porque hoje não está fechando a conta. Então, por isso que o governo prefere aguardar um pouco mais de tempo e definir outras pautas, como a própria âncora fiscal, assim como a reforma tributária. Perfeito. Agora, Idean, tem uma questão que me parece crucial, que a gente até já tinha adiantado, porque eu tenho visto algumas defesas e teses de especialistas, economistas, acerca desse reajuste. Embora, em linhas gerais, pareça importante para quem ganha menos, há quem defenda que esse reajuste pode gerar, como eu disse, desemprego, sobretudo naqueles negócios pequenos, de médio porte, que teriam dificuldade de honrar com as folhas de pagamento. Esse é um ingrediente que deve ser levado em consideração por parte do governo federal. E mais, essa quantia de R$18 a mais no salário mínimo, eu imagino que esteja muito distante do que seria ideal para um salário mínimo. De quanto deveria ser o salário mínimo ideal na sua avaliação? Sim, segundo o DIEESE, o salário mínimo ideal deveria ser em torno de 5 vezes maior, para que pudesse abarcar todas as necessidades do brasileiro, como moradia, alimentação, transporte e vestuário. Esses 5 vezes mais geraria em torno de R$6.000. Esse deveria ser o salário mínimo justo ideal. Só que a gente sabe que a nossa realidade está muito longe do ideal e, infelizmente, sim, o governo ele vai levar isso em consideração, porque impacta, né? Impacta não só para o pequeno e para o médio empresário, mas assim como para o grande empresário, porque quando você fala de um reajuste, ainda que pareça pequeno, é sempre um efeito em cascata. Então, o empresário também ele sempre olha, será que a conta vai fechar? Porque no final tem que dar lucro. E isso pode impactar, querendo ou não, na geração de emprego. E para 2023, que já vai ser um ano bastante desafiador, um ano em que a gente ainda continua com uma inflação ainda tentando ser controlada, os juros continuam bem altos. Então, um ajuste que parece pequeno é muito sensível, principalmente no ano que pode ser de recessão, não só no Brasil, mas no mundo. Agora, Bárbara, você é especialista em contas públicas, né? Contribui demais com o seu conhecimento para vários setores e também aqui com os colegas jornalistas nos muitos veículos de comunicação. Agora, na hipótese do governo entender que não há condição de não dar o tal reajuste, sobretudo aquele que a gente pôde observar na campanha eleitoral, de cara, quais seriam os impactos nas contas públicas do governo? Dá para falar em recomposição, um ajuste no orçamento para abarcar esse valor de 1.320? Porque recentemente, inclusive, numa entrevista ao Estado de São Paulo, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que para bancar os 1.320, o governo precisaria fazer um novo arranjo. Lhe parece factível? Tá, eu vou dar uma outra visão, tá? Porque como eu tô com meu colega aqui que é economista, com certeza ele vai complementar. Vou dar uma visão de gestão pública que eu acho que fica mais legal, que a gente faz um bate-bola mais interessante. A gestão Lula está dizendo que eu vou fazer um plano de valorização ao salário mínimo. Isso é uma coisa, sim, que pode ser aí como é que eu vou dizer isso? Um ganho, né, entre aspas, de tempo, né, enquanto está se analisando da onde pode ser realizadas essas ações. E, claro, ele vai tentar, principalmente a questão dos Ubers, né, em questão de algumas trabalhos por aplicativo, tentar fazer uma valorização em algumas áreas, porque o que a gente tem que pensar sempre em relação ao salário é o poder de compra. E também tem uma outra questão, as pessoas com dinheiro na mão, elas vão consumir. Então, o que a gente tem que pensar é que a ideia
não é que as pessoas ganhem um salário mínimo, e sim que elas ganhem vários salários mínimos. E para isso a gente tem que apostar em uma outra frente, que é a educação, promoção de emprego. O Estado, ele é o maior empregador, o Estado também é o maior comprador. Então, é óbvio que quando você pensa numa política pública que você está apostando nesse estímulo, né, de certa forma, ele não vai ser um pensamento estanque, ele vai se pensar em várias pastas, até por isso também esse gargalo de tempo, porque os ministérios terão que conversar quais outras políticas públicas, quais outras ações em outros ministérios serão criados para que isso dê certo. Então, até se vocês observarem, foi comentado até pelo Zé Maria também, existe aí uma questão do mercado verde, né? Existe a questão também do investimento agora na área de cultura. Tudo isso, gente, gera evento, tudo isso gera novas contratações, vão gerar novos perfis de emprego. Então, o governo Lula, ele está apostando em um mercado novo, que é esse mercado do ESG das ODS. Isso vai trazer, sim, financiamentos internacionais. Então, tem vários outros elementos que vão entrar nesse cenário que ainda não estava tão pujante, tá? Então, também essa questão de se visitar vários países, se fazer novos acordos, tudo isso está nesse pensamento de cenário, tá? Não tem como não se pensar assim quando se faz uma aposta como essa. Enquanto a Bárbara falava, o IDEAN mexia a cabeça, só que na vertical, ou seja, presumo que concordava, pelo menos em parte, com o que a Bárbara dizia. IDEAN, quer fazer o seu comentário, por gentileza? Sim, Daniel. O excelente comentário da Bárbara mostra que não é uma decisão tão simples, né? Quando a gente olha da perspectiva da economia, a gente olha sempre pensando em aumento de poder de compra. E hoje o poder de compra, não só do brasileiro, pensando no salário mínimo, mas do brasileiro de modo geral, está bastante amassado, está bastante depreciado. Então a gente vem perdendo muito poder de compra ao longo do tempo. Até porque nos últimos meses, nos últimos anos, a inflação em alguns anos, como foi o caso de 2021, acabou sendo maior do que a Selic. Então, de lá a gente vê o que a gente comprava daqui a 5 anos atrás, compra muito menos hoje. Então, isso é perda de poder de compra. E se a gente olhar também da perspectiva dos impostos, essa conta fica ainda mais cruel, porque a gente tem um imposto indireto muito alto. Então, por mais que você aumente marginalmente 1,5%, 2% ou 3% a mais acima da inflação, o seu imposto indireto também acaba consumindo boa parte disso. Então, proporcionalmente, a população mais pobre, de média renda e população mais pobre, acaba pagando proporcionalmente muito mais imposto. Então, tudo isso acaba tirando poder de compra. E a discussão aqui novamente, tentar falar de salário mínimo buscando o aumento da dignidade da população. O esperado reajuste do salário mínimo em destaque nesse debate especial aqui no Prós e Contras. Quero agradecer demais aos nossos convidados, a especialista em contas públicas Bárbara Cristal e também o economista, educador financeiro e sócio da Ação Brasil Investimentos, IDEAN Alves. Boa tarde a vocês e, por favor, voltem mais vezes à Jovem Pan News.